Nossas Bíblias, no livro de Ageu, o profeta Ageu. Ageu, capítulo 2. A partir do versículo 4, diz assim: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Sente glorificando. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, uma profecia do profeta Ageu. Todo momento que nós acabamos de ler aqui, o Senhor se refere: diz o Senhor dos exércitos. É o Senhor da guerra. Não o Senhor da guerra da mitologia grega, da mitologia romana, mas o Senhor que vence todas as batalhas. Quando nós lemos o livro do profeta Ageu, nós temos que ter um pouco de cuidado para entender o que o profeta Ageu está falando. Nós temos que ler principalmente os seguintes livros para entender todo o contexto desta profecia. Você primeiro tem que ler Daniel, depois você tem que ler Esdras, e daí sim você vai para Ageu e Zacarias, porque todos esses profetas, eles estão conectados na mesma situação, na mesma profecia, no mesmo contexto em que Deus está se referindo. Por que primeiro por Daniel? Porque ele é o que inicia os 70 anos de cativeiro babilônico. E daí em diante, depois desses 70 anos, aí sim aparece Esdras, Ageu, Zacarias. E no final desses aparece Neemias, que é o que faz o fechamento. Essa história toda começa lá atrás, quando Davi, ele quis criar um lugar para Deus. O povo de Deus era como um nômade. Estava aqui, daqui a pouco saía daqui, ia para ali, dali para lá. E Deus, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, habitava em tenda, num tabernáculo. Então, aonde a nuvem e a coluna de fogo paravam, ali o povo se estabelecia. A nuvem e a coluna se movimentavam, o povo tinha que levantar as tendas e seguir de acordo com o que Deus designava pelo caminho. Quando chega na época de Davi, não habitava mais em tenda como era de Moisés, era diferente. Na época de Eli, estava ali o tabernáculo, mas não era o mesmo tabernáculo com aquela mesma estrutura que tinha na época de Moisés, ficava até na cidade de Siló. E quando Davi, ele olha essa situação, que ele já era rei no reino de Judá, na tribo de Judá, que se uniu com Benjamim depois da divisão. A divisão, ele conseguiu unificar as tribos de Israel. As 12 tribos foram unificadas por Davi. Ele era rei em Judá e Benjamim, reinou 7 anos, e depois, quando Saul morreu, ele assume o trono por completo de todas as tribos, e reina num total de 40 anos. Só que Davi tinha um desejo de colocar Deus num lugar, numa casa permanente, que não fosse nômade, nem ficava dentro de tenda. Davi, ele falou para si mesmo:
tenda. Não pode, tem que ser, para Deus tem que ser o melhor. Aleluia. E ele arquiteta, ele faz a arquitetura do templo, só que Deus o proíbe de ser o engenheiro. Ele foi o arquiteto, mas o engenheiro ele não poderia ser, porque ele queria construir. E Deus então fala para Davi: Davi, tua mão é cheia de sangue, a minha casa não pode ter sangue. Você é um homem de guerra, Davi. Você construiu, você planejou o meu templo, e eu vou te honrar, mas não é você que vai levantar o templo, Salomão teu filho vai levantar. E quando Davi, já avançado de idade, a doença já estava o tomando, ele coloca seu filho, ele ainda vive, ele coloca Salomão para se assentar no trono. E Salomão então, ele começa os preparativos para a construção do templo. Ele se une com o rei Irão de Tiro, e este rei fornece madeira do Líbano, fornece pedras, fornece toda a infraestrutura, todo o material para a construção do templo. Milhares de pessoas é mobilizado para essa empreitada grandiosa. Só que o detalhe que Deus determinou e que colocou no coração de Salomão é que onde ficaria o templo do Senhor não poderia haver barulho, não poderia haver perturbação, tinha que ter tranquilidade. Então a construção, as pedras, a madeira, as pedras eram cortadas, madeiras lavradas no local separado, e onde ficava o local não se ouvia nenhum barulho de construção, apenas o movimento para levantar a casa do Senhor. Isso significa que onde Deus habita não pode haver confusão. Aonde Deus habita não pode haver problema. Aleluia. Ele falou isso para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar onde tu pisas é terra santa. Aleluia. Todo problema tem que ficar lá fora. Na presença de Deus tem que vir pura adoração. Na presença de Deus tem que ver um coração sincero, limpo na presença de Deus. A única coisa que tem que ter no coração é um coração quebrantado e contrito, porque esse Deus jamais vai desprezar. E aí começa a construção do templo. E o templo é erguido. E quando é erguido, durante a construção, aquela empreitada, de um lado estavam os engenheiros construtores, do outro lado estavam os sacerdotes se preparando, ali sendo regido pelo profeta, pelo sacerdote, do qual ele estava ali 7 anos preparando o louvor para adorar o Senhor. Asaf foi um homem que se dedicou ao Senhor, e curiosamente, por mais que ele se dedicasse ao Senhor, preparava o sacerdote para louvar, para cantar ao Senhor, materialmente ele não tinha uma vida abençoada, fisicamente ele não tinha uma vida abençoada, ele passava por dificuldade. Tanto que quando você lê o Salmo 73, que é o salmo dele, ele começa a olhar para as coisas do mundo, porque o ímpio tem tudo, eu não tenho nada. Porque a nossa vitória, a nossa casa, a nossa recompensa não é aqui nessa terra, no céu. Se nós colocarmos isso em mente, não vai ter perturbação, porque tudo que vem é dado pelo Senhor. Se está faltando é permissão de Deus, mas quando chegar vai a glória do nome dele. Então tudo que acontece é para louvor e adoração, e para a experiência do crente e adoração ao Senhor. 7 anos de ensaio, 7 anos de preparação, tanto que hoje, 25, no ano de 2025, sacerdotes já estão sendo preparados para o terceiro tempo, já estão fazendo treinamentos, já estão cantando, já estão pegando os instrumentos. E nessa época, estava lá, e no dia da inauguração do templo, todo o povo reunido, milhões de pessoas, para assistir a inauguração do primeiro templo permanente do Senhor. O templo era luxuoso, grandioso, tinha prata, tinha ouro cravejado na sua infraestrutura, e o povo olhava, via aquela grandeza, e falou: realmente Salomão investiu pesado para adorar ao Senhor. E quando vai aquela adoração, os sacerdotes começam a cantar, outros começam a entrar com uma arca da aliança para o santíssimo lugar do templo,
E Deus recebe aquela adoração. E a glória de Deus, a Shekinah de Deus desce naquele lugar. E quando louva-se, a Bíblia nem dá tão ênfase à letra da música, porque a glória entrou naquele lugar. A Shekinah penetrou. E a Bíblia diz que os sacerdotes não se continham em pé, porque Deus estava presente no meio do teu povo. E Ele está aqui nesta noite, recebendo a minha tua adoração. Adora Ele em espírito e verdade, Senhor. Oh, maravilhoso é o Senhor. E Salomão fez uma belíssima oração para a consagração. Deus respondeu a ele, mas depois Deus chegou em particular. Porque Deus chega no particular. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, adorando a Ele. Mas Deus tem um particular com cada um de nós. E quando você lê 2 Crônicas 7,14, você vê Deus falando intimamente com ele. Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe por que, Salomão? Porque a partir de agora os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Isso confirma o que o Senhor falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente na casa. Abra teu coração, meu irmão. Abra teu coração, minha irmã. Adora Ele em espírito e em verdade, porque Ele é o Senhor da tua alma. Aleluia. Aleluia. Mas a vida do crente é uma roda gigante, não é verdade? Eu sempre falo isso. Momentos que estamos no auge da unção, tem momentos que a gente só está com um pouquinho de azeite na botija. Não foi na vida, não foi diferente de Salomão, só que Salomão cometeu um erro grave. Ele começou bem e terminou mal. Porque depois que como ele foi fazendo alianças com outros reinos, porque o teu pai era de guerra, Davi era de guerra, não aceitava intrusos, mas ele infelizmente começou a aceitar povos estrangeiros. E como no passado as alianças entre reis não eram feitas por contrato, mas sim por casamento, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres no total. Irmãos, e a Bíblia diz, quando você lê Reis em Crônicas, você vai ver que ele morreu no pecado da idolatria. Ele até fez adoração a Moloque, o deus que era dos fenícios, dos Tiro, de Sidom, cuja oferenda tinha que ser bebês e crianças em sacrifício. Ele matou crianças para adorar Moloque. Hoje Moloque tem outro nome, porque é a mesma entidade, eles são eternos, só muda de nome de acordo com o tempo e com a região. Hoje eles se chamam, por exemplo, Cospe Damião. Se chama Cospe Damião. Então essas entidades entraram na vida de Salomão. E Deus alertou ele em 2 Crônicas 7,14. Por isso que Deus falou aquilo. Sim, o meu povo. Por conta dessa situação, Deus levanta Jeroboão, que era certo, Jeroboão, e faz uma promessa para ele: Jeroboão, Salomão está pecando. Eu vou causar uma divisão no reino. 10 tribos ficará contigo, 2 ficará com os descendentes de Davi. As tribos que ficarão com a descendência de Davi serão Judá e Benjamim. O restante fica contigo. Para entender que comigo não pode haver idolatria. Comigo ou é ou não é. Sim, não é. Trazendo para o momento, ou tu é crente ou tu não é crente.
Ou você é servo de Deus ou você não é servo de Deus. Com Deus não tem meio termo. Sabe onde você vê meio termo? Lá em Apocalipse. A carta da Laodiceia. Como não é quente nem frio, mas morno, vou me dar cheio da minha vida. Não quero. Com Deus é assim. Então há uma divisão, um racha no reino. E quando isso acontece, porque Salomão morre, e o filho de Salomão assume o trono, mas por causa de ganância, pelo dinheiro, pelos impostos, o povo fica descontente e há uma separação. E os reinos se separam. Então, como o templo ficava na tribo de Judá, e ali se tornou o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, o templo estava ali. O povo, o restante da tribo, foi para Samaria e transformou-se no reino de Israel. Passados anos, reinos divididos, em um momento eles se tocam, eles fazem união. É quando se levanta Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. Eles fazem aliança para uma guerra contra Remote de Gileade. E nessa aliança, eles unem também as famílias. Nasce Joás, por exemplo, que era neto da rainha Atália, que assumiu o trono. Ela mandou matar todos os descendentes para ficar única no trono. Mas Deus tirou, salvou um chamado Joás, para que a descendência não fosse exterminada. Passado isso, volta-se novamente a separação. E Deus começa a levantar profeta daqui, levantar profeta dali. E os profetas vão se levantando, uma hora o povo aceita, outra hora o povo não aceita. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, nem todos aceitam. Tem gente que não se agrada. Não, eu não aceito, aquela palavra não é para mim. Tem gente que até fala assim, poxa, essa palavra servia para a irmã que não está aqui. Se Deus quisesse que fosse para ela, teria trazido ela. Mas trouxe você. Então não é para ela, é para você. Jesus não agradou a todos com a palavra da salvação. Então, o profeta, a mensagem, não vai agradar a todos. E nessa situação, no reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, Deus permite que os assírios derrotem o reino, tomem o reino e o povo é disperso. Acaba o reino de Israel. Só que ainda tem o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. E Deus está enviando os profetas. E o povo fala, eu não quero, está muito bem assim na idolatria. 126 anos depois, Deus envia. 126 anos depois do extermínio do reino do norte, Deus envia Nabucodonosor e leva o povo cativo para dentro de Babilônia. 70 anos de cativeiro. O cativeiro babilônico não foi para toda a nação de Israel. O cativeiro babilônico foi para a nação de Judá. 70 anos, porque 126 anos antes, Israel, a nação de Israel já tinha sido exterminada. Porque a profecia de Isaías e de Jeremias tinha que se cumprir naquele momento. Passados 70 anos, o templo de Salomão foi totalmente destruído. Os utensílios da casa de Deus levados para o almoxarifado do reinado de Nabucodonosor. Na primeira leva, leva-se os nobres, aqueles que faziam parte da nobreza do reino, aqueles que tinham maior conhecimento, maior sabedoria, maior inteligência, ficou fazendo parte da administração do reino de Babilônia. Entre eles, nós conhecemos Daniel, Azarias, Ananias e Misael, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda leva, na segunda invasão, leva os sacerdotes, entre eles Ezequiel. Na terceira leva, aí já não tem
templo, aquela grandeza, aquela luxuosidade, aquela magnitude daquele templo é devastada, destruída. Como disse, Deus não aceita meio termo, ou é ou não é. Com Ele a vitória é garantida, mesmo em meio à provação. Sem Ele a derrota é total. 70 anos depois, se levanta um rei chamado Ciro. Ciro se levanta. Quando Babilônia se torna uma potência, o reino Medo e o reino Persa, eles estavam se unificando ainda mais e conquistando terreno, conquistando território. O rei Ciro, ele estava conquistando território. E quando Deus permitiu o momento certo, porque morreu Nabucodonosor, seu filho, que assumiu o trono, Merodach, morre, é assassinado. Aí depois vem outros, como Nabonido, que é o pai do rei, do qual teve que presenciar a mão misteriosa. E nesse momento, o reino de Babilônia é destruído. O rei Ciro, comandando, dando ordens para os exércitos medo-persas, sob o comando de Dario, uns chamam de Dario, invade Babilônia, mata o neto de Nabucodonosor. Você vai ver lá no capítulo 6, e assume o trono. A partir desse momento, acaba-se Babilônia. Só que lá na capital do reino Medo-Persa, chegam alguns documentos para a mão de Ciro. E quando chega na mão de Ciro, ele olha e tem um documento com o nome dele, dizendo o seguinte: Ciro, meu ungido, quer dizer, meu escolhido, eu te levantei para livrar o meu povo e para que construa a minha casa, e eles vão e adoram o meu nome. Esta profecia quem deu foi o profeta Isaías, 150 anos antes do nascimento de rei Ciro. Aí quando você vai ler o Salmo 139, você vai ler o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar, o meu levantar. Tu esquadrinhas meus pensamentos. Antes que eu fosse formado no ventre de minha mãe, tu já me conhecia e chamava pelo meu nome. Você é um escolhido, escolhida do Senhor, antes do teu nascimento. Ainda antes que tu fosses, eu e você fosse formado no ventre de nossos pais, da nossa mãe, o Senhor já conhecia e falava: filho, filha, eu te chamo pelo meu nome para me servir com uma verdadeira adoração ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui adorando a Ele. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos. Não importa a idade que você tem, o Senhor já te conhece e conhece você por dentro e por fora, e sabe a tua dificuldade. Fala: filho, filha, não temas, porque eu sou contigo. A minha graça te basta. A graça do Senhor basta na nossa vida. E quando o Ciro olha aquela carta, dá uma ordem, baixa um decreto e fala: manda o povo de Israel, Judá, que está nos meus domínios, e vá para a sua terra e construa a casa do Senhor. E quando ele baixa o decreto, esta carta chega na mão de Esdras. E quando chega na mão de Esdras, que ele lê, ele convoca todo o povo e reúne um grande povo, quase 43 mil pessoas, caminham mais de 1000 quilômetros com carga, com ouro, com utensílios, até Judá, para levantar a casa do Senhor. Quando chegam lá, está tudo destruído. O povo olha
que entre este povo tinha os idosos, aqueles que contemplaram a grandeza do primeiro templo. Eles olham e se entristecem. Só que quando chega lá, Esdras, o profeta, ele dá ordem para Zorobabel: Zorobabel, mande construir a casa do Senhor. E quando Zorobabel chega, a primeira coisa que eles levantam não é a casa, é o altar de sacrifício ao Senhor. É o altar de sacrifício. O que você tem sacrificado ao Senhor? Qual é a tua oferta ao Senhor? Quando Abel, eu vou terminar, eu não quero enfadar a igreja. Quando Abel foi adorar o Senhor, ele não conhecia Deus. Ele ouvia falar do Deus dos seus pais pelos relatos. Quem nasceu primeiro entre os homens? Caim, o irmão mais velho. Depois Abel, o irmão mais novo. E quando ele ouviu, ele resolveu chamar a atenção de Deus, chamar o olhar de Deus para eles. E ele pegou a oferta, um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, e apresentou ao Senhor. Seu irmão Caim, vendo que ele desejava adorar a Deus, pegou também do fruto da terra, da agricultura. Quero abrir um parênteses aqui, irmão. Tem muita gente que fala que Caim pegou o pior, pegou o resto, pegou isso, pegou aquilo. Não, nada disso. Isso é uma forçação, é uma interpretação forçada. A Bíblia nem diz isso. Diz que cada um apresentou daquilo que cultivava. Um era lavrador e o outro pecuarista. Não é verdade? Cuidava de Deus. Só que quando Deus viu as ofertas, se atentou para de Abel e não para Caim, porque a oferta de Abel apontava para o cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando Deus olhou isso, Deus se atentou para a oferta de Abel. Para Caim, era uma oferta de manjar, como diz a lei de Moisés. Mas a oferta de Abel era de sacrifício e de expiação de pecado. E ele botou no altar do sacrifício, para chamar a atenção de Deus em arrependimento e adoração. E Deus se atentou a isso. E sabe, irmãos, sempre no meio do povo tem um ou outro que não seja você, que além de não se ligar em Deus, fica olhando o que um faz, o que o outro faz, o que o outro fala, o que deixa de falar, e não observa que Deus está na casa, falando com ele, falando com ela. Quer ver um exemplo? Qual foi o momento que Deus falou com Abel? Deus abriu a boca e falou com Abel? Nenhum momento. Deus apenas manifestou o interesse pela oferta dele. Mas para Caim, que deixou a tristeza, a inveja, a raiva, o ódio entrar no coração, Deus abriu a boca e falou com ele. Então Deus está falando na casa. Só não ouve quem está com o coração amargurado, quem está com o coração entristecido. Mas se tiver com o coração voltado para a adoração ao Senhor, Deus está falando contigo e comigo. Adora o nome dEle. Deus está neste lugar. Deus
alicerces do templo. E quando começa a levantar, há uma contradição ali, irmãos. Sabe o que aconteceu? Os mais jovens, a juventude que nasceu dentro do cativeiro, estavam empolgados para a construção. Mas os idosos mais velhos, quando olharam, começaram a chorar, começaram a entristecer. Está lá no capítulo 4, 3 e 4 de Êxodo. Começou a chorar e entristecer, porque eles olharam e lembraram: não vai ser a mesma coisa que era do templo de Salomão, não vai ter a mesma grandeza que era do templo de Salomão, aquela grandiosidade, magnitude não vai ser da mesma forma. E eles começaram a chorar, os mais velhos começaram a chorar, só que os mais novos começaram a adorar. E a Bíblia Sagrada diz em Êxodo que não conseguiam ouvir o lamento, mas somente adoração, somente adoração. Não fica satisfeito. Não, isso não pode acontecer. De repente, sabe aqueles samaritanos que estavam dispersos, largados pelas outras nações? Aparece e chega para Zorobabel e fala assim: deixa a gente participar da construção do templo. A construção do templo simbolizava a vitória do povo de Judá. E os samaritanos não tinham direito na construção. É por isso que isso se projeta para Jesus Cristo, lá no capítulo 4 de João, da mulher samaritana. Quando ela fala: os judeus não se dão com os samaritanos, por conta disso, por conta da construção. E Zorobabel fala: vocês não podem. O templo ficava em Judá. E em Judá, dentro de Judá, com o povo de Judá, tem que ser construído. Aí o diabo usa um, usa outro, para se levantar contra mim e contra você. Aí a vitória que está perto de chegar, parece que fica embaraçada. Para alguns ficam, quando a pessoa dá um passo fora da vontade de Deus. Senhor, está demorando muito, eu quero isso, eu quero aquilo. Não espere o momento de Deus exaltar. Aí dá um passo, aí a vitória fica embaraçada. Como eles recusaram, os samaritanos foram até o rei Artaxerxes, que governava na época, que era descendente de Ciro, por aí vai, de Dario. Fala: ó, aquele povo está se levantando contra ti, rei. Está falando que vão se levantar, vão virar uma nação e vão te derrotar. Aí o rei Artaxerxes dá um decreto falando: para a construção. E 20 anos fica paralisado. Temos que ter cuidado com o que nós falamos, irmãos. Às vezes, Deus está perto de te dar. Embora tudo está no projeto, já no plano de Deus. Deus sabe o momento certo. Deus só quer ver a tua fidelidade. E tem gente que não aguenta. Ele fala: não, eu só vou botar uma unha além do limite de Deus. E aí o diabo entra. E quando entra, o ser humano não consegue enxergar que Deus está de olho. E aí o diabo acha brecha e faz o reboliço dele. E a pessoa fica frustrada. Deus, o Senhor me prometeu isso e por que não chegou? Deus, o Senhor prometeu aquilo e não chegou. Você tem que esperar e ser fiel e obediente à sua palavra do Senhor. Quase 20 anos depois, se levanta Ageu e Zacarias. Por isso que eu falei, tem que ler em conjunto esses livros. Ageu chega para Zorobabel: o que está acontecendo, Zorobabel? Ó, está todo mundo desanimado, cada um abandonou a construção do templo, cada um foi fazer suas próprias casas. E Deus dá uma ordem para Ageu e também para Zacarias. E ambos falam para Zorobabel: mande o povo parar de construir a sua casa e volte a construir a casa do Senhor. Esta casa que eles irão construir não vai ter a mesma grandeza que foi na construção de Salomão. Não vai ter a luxuosidade, a magnitude. Mas diga para o meu povo que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Se coloca de pé aí, em nome de Jesus.
seja o teu nome, Senhor. Oh, Deus poderoso. Quero fazer uma analogia aqui para você entender. Aleluia. O primeiro templo, o templo de Salomão, ele simbolizava Adão, que foi feito na perfeição. Mas por conta do erro, do pecado, aquele templo foi destruído. O velho homem morreu. Então Deus levanta um outro templo, que não tinha aqui na terra a mesma grandiosidade. Veio humilde, veio pregando: arrependei-vos porque chegaram o reino dos céus. Chamou 12 discípulos e milhares de outros discípulos. Dos 12, transformou em apóstolo, que quer dizer mensageiro, que quer dizer missionário. Tem muita gente deturpando o título e se coloca como apóstolo acima de todos os outros títulos, como pastor, bispo e por aí vai. E na verdade, apóstolo quer dizer enviado, mensageiro, missionário. Deus escolheu 12. E Marcos 70, que a Bíblia começa a numerar. Mas no dia que ele foi assunto ao céu, tinha 500 no Monte das Oliveiras. E quando esse outro templo mais humilde foi levantado, que ele diz: em 3 dias eu derrubo o velho e levanto o novo. Filipenses diz: a ele foi dado um nome que é acima de todo nome, em que diante desse nome todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo, que está aqui neste lugar, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória! O segundo templo foi erguido como a glória da última casa seria maior do que a primeira. A glória do Senhor foi soberana na vida de Jesus, e para a partir do nome dele, a nossa vitória é garantida. Então apresenta teu sacrifício no nome do Senhor, apresenta tua oferta no nome do Senhor, apresenta o teu altar, que é o teu coração, a presença do Senhor. Vai adorando, vou te dar um minuto para tu adorar, irmão. Não fica esperando para mim, não. Você foi feito geração eleita, sacerdócio real. Aleluia! O sacerdote, sacerdotisa, apresenta a oferta ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, ó Deus querido, Pai amado, está a tua igreja, Senhor, desembarcando teu base. Aqui está a tua igreja, Senhor, apresentando a tua oferta, Senhor, no sacrifício vivo de adoração ao Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, eu apresento nas tuas mãos cada um que se encontra neste lugar. Ó Deus querido, Pai amado, como representante de cada um aqui, Senhor, que encontra aqui neste lugar. Vai, Senhor, ao encontro de cada lá aqui também representado. Ó Deus querido, Pai amado, repreenda toda a fúria do inimigo, toda barreira venha cair por terra. Não vai ter samaritano que impeça de levantar, de construir. Adoração, adoração, adoração ao Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, pode o inimigo se levantar, pode baixar o decreto, a glória da última casa será maior do que a primeira na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Ó Deus querido, Pai amado, o Senhor nos chamou como geração eleita, como sacerdócio real e nação santa, povo adquirido para anunciar